E aí pessoal da net, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Bom pessoal, chegamos à casa de Capricórnio na série Saint Seiya Cavaleiros do Zodíaco 3D, né? A série 3D que estava na Netflix e agora está na Crunchyroll. E eu queria dizer pra vocês que apesar desse episódio ser, né, no anime clássico, o meu momento favorito de todas as 12 casas, minha finalização favorita de luta, na verdade, de todas as 12 casas, eu queria dizer que dessa vez, nessa série, esse episódio foi péssimo. Mas eu tenho alguns motivos para ter essas opiniões, né? E antes de ver os motivos, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo pros amigos de vocês que possam também estar interessados em ver novidades, lives, shorts, análise e tudo mais sobre o universo de Cavaleiros do Zodíaco. Pessoal, também peço para quem quiser, quem puder, dar uma ajuda no Pix do canal. Vocês podem me ajudar muito de maneira direta, doando R$8 mensais aqui no canal Mundo Seiya, e assim você pode participar no grupo de WhatsApp. Ou você se torna membro também. Se tornando membro, você pode participar também do grupo de WhatsApp e discutir com a gente diariamente as notícias que saem. Inclusive eu tenho mais notícias para postar amanhã, algumas notícias bem legais que saíram aí. Também faço um pequeno marketing na minha escola de idiomas. Eu sou franqueado no CCA na minha cidade. Vocês podem entrar em contato nesse número aqui e fazer inglês ou espanhol comigo no modo online e ao vivo. Se você disser vim do canal Mundo Seiya, terá uma oferta especial para você. Pessoal, vamos lá, vamos analisar o capítulo 5 da nova temporada da série 3D, ou então o capítulo 17 da Batalha pelo Santuário, Coração Inabalável. Vamos lá? Então, gente, como todos podem esperar, esse episódio ele é seguindo a história do canônico. Ele não é um episódio filler, né? E nós vamos passando com os cavaleiros, junto com os cavaleiros, pela casa de Sagitário e chegando à casa de Capricórnio, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a luta na casa de Capricórnio é na saída da casa, né? Então quer dizer, eles passam pela casa de Capricórnio e a luta vai ser na parte de fora da casa de Capricórnio. E o que acontece aqui não é muito diferente do que acontece no clássico, né? Vem um golpe vindo do céu e o Shiryu manda os amigos dele embora, manda o Seiya, a Shun e o Yoga embora e fica pra ver o que aconteceu, né? Então vem um grande golpe lá do céu, o Shiryu fica lá pra lutar com o Shura de Capricórnio, que é o inimigo desse episódio, tá? Bom, nesse momento, né, já dá pra ver o Shura. Eu acho que vocês todos nós já sabíamos disso por causa do trailer, mas tem esse elmo zoado aí, que é o elmo do anime clássico, né? O elmo errado do Shura, né? Eles não usaram o elmo correto dele, que é o elmo do mangá, usaram o elmo do anime, né? E em termos de personalidade, o Shura, nesse episódio, ele se mostra um tanto quanto enganado, igual os outros Cavaleiros de Ouro. Ou seja, não tem muita diferença entre o Shura e os outros Cavaleiros de Ouro nessa série, tá? Mostra que ele realmente achou que o Aiolos era traidor. Ele achava, quando ele matou o Aiolos lá junto com o Saga, lá no céu, ele achava que o Aiolos era traidor, tá? Ele admirava o Aiolos, mas ele achava que o Aiolos é o traidor, tá? Então, nenhuma diferença entre o Shura e os outros cavaleiros. Vamos lembrar que no mangá clássico, o Shura, ele é vamos dizer assim, ele é diferente porque ele sabe do grande mestre, ele sabe do Saga e mesmo assim fica do lado dele. Mas não é o que acontece aqui. Aqui o Shura é só um enganado, tá? Aqui o Shura é só enganado. Então o que acontece? Antes da luta, o Shiryu vai tentar conversar com o Shura. Ele vai tentar falar que o grande mestre é traidor, que está sendo enganado e tal, né? E eu acho legal às vezes os cavaleiros tentarem conversar, tá? Porque às vezes a gente não vê isso. Às vezes já vai pra porrada direto antes de tentar conversar. E eles tentam conversar, mas não adianta, tá? Antes da gente começar a luta de Capricórnio realmente, que vai ser nas próximas cenas, a gente tem alguns momentos interessantes que acontecem antes de chegar à luta de Capricórnio. Primeiro, a Juni. Vocês lembram lá no episódio 2 que a Juni começou a subir as 12 casas, né? A Juni queria avisar os Cavaleiros de Ouro do que estava acontecendo e também encontrar a Shun, amiga dela, né? E eu achei decepcionante
porque a June ela passou, ela fala que as casas estão vazias, os cavaleiros não estão lá, ou seja, ou né, sumiram, foram derrotados, de alguma maneira não estão lá. Mas eles ignoraram completamente que o Aiolia está sim na Casa de Leão. Ele só está desmaiado, mas a Aiolia está na Casa de Leão, né? Então eu achava que a primeira coisa que ia acontecer era a June acordar o Aiolia, mas não. A June chega na Casa de Escorpião direto. A June já chegou na Casa de Escorpião, tá? Rapidamente. Eu sinceramente não gostei dele de ter pulado a Casa de Leão assim. O Aiolia está lá, né? E foi direto para a Casa de Escorpião e tem um diálogozinho dela com o Milo. Foi uma cena boa do episódio, tá? Porque o Milo, quando ela chega e fala que o grande mestre não é o grande mestre e tal, conta a história toda pro Milo. O Milo percebe no olhar de determinação dela o mesmo olhar verdadeiro que o Yoga tinha. E percebe-se que o Milo fica um pouquinho baqueado, né? Mas mesmo assim não crê, ele deixa ela passar, porque o Milo já está em dúvida. Milo de Escorpião está em dúvida, tá? O que é interessante aqui? Vou contar a próxima coisa primeiro, depois eu vou falar pra vocês, vou fazer defender a obra original rapidinho aqui em relação à história que estão construindo aqui, tá? O Saga, que é o grande mestre, ele percebe que o Milo fica um pouco baqueado e ele, através da ilusão da armadura de gêmeos, aparece lá na Casa do Escorpião para lutar contra o Milo, tá? E o Saga dá um pau no Milo, gente, arrebenta o Milo, tá? O Milo não consegue derrotar a armadura de gêmeos sozinha, tá? Então, usa as agulhas escarlates, usa a restrição lá, não adianta nada, né? Explosão galáctica e o Milo tá desbundado no chão, tá? Então, rebentou o Milo, já era Milo de Escorpião, já está desbundado no chão, tá? Claro, eles fizeram um fanservicezinho que o Saga diz que se o Milo não estivesse ferido, ele poderia ter sido derrotado, como esperado de Milo de Escorpião. Só que o problema, gente, é que o Milo não tá ferido. Essa série não consegue demonstrar pra gente um Milo ferido ali, né? Não tem jeito. O Milo não tá ferido, ele tá intacto. O Milo de Escorpião está intacto, tá? Então, pra mim, não colou esse fanservicezinho, não. Só tem o Milo desbundado lá no chão mesmo, né? Bom, antes de voltar pra luta de Capricórnio, eu gostaria de falar o seguinte. Por que eles tiveram que fazer o Milo desmaiar, tá? Por quê? Porque eles têm que deixar as 12 casas livres para ninguém interferir nas lutas dos Cavaleiros de Bronze, tá? No mangá clássico nós temos um plot chamado Plot do Teste Divino. O que significa o plot do teste divino? Isso só tem no mangá, tá? O anime ignora isso completamente. O plot do teste divino seria quando o Aiolia questiona o Mu sobre o motivo de eles não interferirem. Pô, a gente tem que fazer alguma coisa e tal, né? E o Mu simplesmente diz que eles não devem interferir, né? Porque atravessar as 12 casas e enfrentar o Saga, derrotar o mal que habita no santuário, é uma missão de Athena e daqueles que estavam com ela desde o início. A Batalha das 12 Casas é uma luta dos 5 Cavaleiros de Bronze e de Saori Kido, tá? E você para pra pensar, pô, a Batalha das 12 Casas, ela não é simplesmente uma contenção de rebelião, né? Não é Athena simplesmente contendo a rebelião do Saga. A Batalha das 12 Casas é o momento que Saori Kido prova para os Cavaleiros de Ouro que ela é Athena, né? Nossa, mas e se ela perdesse a luta contra o Saga? Se ela perdesse a luta contra o Saga, ela jamais derrotaria Poseidon e Hades, né? Nem com toda a ajuda do mundo. Então, a Batalha das 12 Casas é uma prova de que Athena era forte o suficiente para derrotar Poseidon e Hades, tá? Esse é o plot do teste divino. E a cena do final, que é todos os Cavaleiros de Ouro e todos os soldados, todo mundo que está no santuário, dobra o joelho perante Athena, a deusa da terra. Esse plot só faz sentido com
o plot do teste divino, que é explicado pelo Mu, né? E que o Aioli não concorda muito. Dentro do próprio mangá existem personagens que não concordam, mas respeitam. Então, na visão do Mestre Ancião e do Mu, é assim, e eu também concordo absolutamente com isso. Como no COTS, nessa série aqui, não tem o plot do teste divino, então eles têm que fazer um monte de mudança de roteiro, um monte de gambiarra para deitar os Cavaleiros de Ouro. Então aí, ó, você que reclama do plot do teste divino, tem que fazer, se não tiver o teste divino, tem que fazer alguma coisa para os Cavaleiros de Ouro não saírem, né? E para as 12 casas acontecerem do jeito que tem que acontecer. E a série tá arrumando desculpas. Então o Mu e o Aldebaran foram inutilizados lá no Star Hill, né? O Aiolha tombou, desbundou na luta contra o Milo, e o Milo caiu no chão, de cara no chão, na luta contra a armadura de Gêmeos. Então é isso, essa é a solução para não ter o plot do teste divino. Voltando ao episódio agora, tá? Voltando ao episódio, tá? Já saímos um pouco do assunto aqui, mas é um assunto que eu acho importante falar. Talvez eu tenha um especial, um vídeo, uma live só sobre esse assunto, tá? Bom, voltamos à luta de Capricórnio agora, que agora é a parte ruim, tá? A parte ruim. E eu não digo ruim pela linha de acontecimentos da luta, tá normal, a luta é assim mesmo, tá? Mas veja bem, o Shura, ele começa a cortar o Shiryu e, gente, a Excalibur do Shura, ela faz uma marca verde no Shiryu, não fica nem uma marcazinha vermelha pra falar que tá saindo sangue. Gente, não tem condição, tem momentos que é necessário que tenha sangue. E a casa de Capricórnio, Escorpião acho que talvez mais, mas Capricórnio era extremamente necessário que para essas cenas serem animadas, que tivesse sangue, tá? Então ficou muito ridículo o Shiryu falando, cortou a minha perna, sendo que tá só uma marquinha verde, cortou meu braço, tá só uma marquinha verde, não corta nada esse Excalibur do Shura, tá? Não corta nem pão esse Excalibur do Shura, vai fazer uma marcazinha no pão. Então, claro, né, tem um momento que é ridículo, tanto no mangá quanto no anime clássico, continua sendo ridículo aqui, que é a pedra saltitante, né, o golpe mais ridículo das 12 casas, tosco pra caramba. Então, momento lá que o Shiryu usa a cólera do dragão e o Shura vem e taca ele na parede da casa com a pedra saltitante, né? Bom, sobre o corte ainda, outra coisa que eu não gostei, tá? Nos momentos em que o Shiryu vai defender os golpes do Shura e a Excalibur bate na armadura, ao invés de partir a armadura some. Gente, eu sei que eles não querem modelar as peças quebradas e tal, mas gente, isso era essencial nessa cena. Não tem como, você corta e o Shiryu fica repetindo, cortou minha armadura. Que cortou sua armadura sumiu, tô vendo corte nenhum aí. Então existe uma diferença entre o que está sendo falado e o que está sendo mostrado, tá? E não ficou bom, gente, não ficou bom, tá? Não sei como que eles tiveram a cara de pau de colocar esses diálogos falando que está sendo cortado, sendo que não está sendo cortado, né? E a Excalibur é a espada que corta tudo, como o Saga diz. Ai, eu não sei, tá? Bom, tem um momento que o Shiryu começa a levar o seu Cosmo, ele até consegue pegar a mão do Shura. Eu achei legal essa parte que ele consegue pegar a mão do Shura. E eu vou elogiar algumas cenas físicas que tem aí nesse momento, tá? Alguns chutes, socos que tem aí. E eu percebi que nessa terceira temporada tá tendo menos isso do que na segunda. Parece que na segunda teve mais essa questão de luta física, tá? Que é essencial para um anime, né? O anime tem que aumentar as partes físicas do mangá. O mangá tem uma luta, o anime tem que dar uma incrementada na movimentação da luta. Isso que todo bom anime faz em relação ao mangá, em qualquer mangá, né? Para aquilo ficar melhor pro espectador, né? Para eu diria assim, para um audiovisual, né? Porque uma coisa é quadrinho, né? A outra coisa é o audiovisual, que é melhor que o negócio seja mais movimentado, né? Em termos físicos, né? E até que foi legalzinho, né?
O Shura tenta pegar o ponto fraco do Shiryu, que é o coração, né, na pata direita do dragão. Ele consegue, mas o Shiryu prende a mão dele e quebra o braço dele. E aí a gente tem a sequência, tá? Em que o Shiryu vai conseguir ir para as costas do Shura, prender ele e utilizar o último dragão, tá? Esse é o meu momento favorito das 12 casas no mangá clássico e no anime clássico. O momento do último dragão eu acho muito espetacular, né? O sacrifício que o Shiryu faz em nome de Athena, tá? Eu me emociono bastante sempre quando eu vejo essa cena ou quando eu leio essa cena, tá? E eu diria que nessa série também é boa. Essa cena, o último dragão, eu diria até que a dublagem o dublador, quando ele grita o último dragão, ficou muito legal, ficou muito emocionante, tá? A questão é, o resto do episódio, ele te desanima. Aí você não consegue construir o hype pro último dragão, tá? Eu acharia até melhor se fossem 2 episódios, pra ir dando uma enrolada. Aí no outro episódio você tem o momento do último dragão, tá? Eu acharia bem melhor se eles conseguissem fazer dessa maneira, tá? Bom, ele usa o último dragão, né? E aí a gente tem uma contradição. O Shura, ele fala, né? Por mais que o grande mestre seja mal. Aí a gente tem uma contradição. Eu queria que quem viu em japonês, eu não vi em japonês ainda, tá? Mas eu queria que vocês comentassem aqui se essa contradição também existe em japonês, tá? Porque na dublagem ele diz, por mais que o grande mestre seja mal, eu achava que as pessoas conseguissem poder, se tornariam a justiça. E isso lembra um pouco do Shura do mangá, tá? Então o que eu imagino aqui? Eles fizeram uma cena idêntica ao mangá, só que esse Shura não é o do mangá, tá? Esse Shura é o Shura que foi enganado, tá? Então pra você fazer essa cena no final fazer sentido, o Shura falar uma coisa dessa, o Shura não pode ser enganado, tá? Então não fez sentido nenhum, tá? Não fez sentido nenhum. Dentro do mesmo episódio, eles falaram que o Shura foi enganado, depois ele sabia que o grande mestre era mal. Estranho, muito estranho isso, tá? Vamos ver se eles consertam de alguma forma e vamos ver se eu não tô julgando de maneira precipitada, mas eu acredito que não, tá? Eu diria que também que o choro do mestre ancião e principalmente da Shunrei convenceu um pouco mais do que os choros que houveram nos episódios passados, apesar da lágrima dentro dessa série não ser muito bem demonstrado, não é muito legal as lágrimas nessa série, né? E a gente termina com o Shura falando que gostaria que o Shiryu vivesse, mas não é mais possível, não tem como mais voltar. A gente sabe que tem como, mas nesse momento é o momento deles acharem que o Shiryu realmente morreu, né? E nós iremos no próximo episódio para a Casa de Aquário, né? Como diz, como eu vi um fã comentando, o maior melodrama de todas as 12 casas. E vamos ver se essa série não vai estragar os momentos na Casa de Aquário, tá? Como eu disse, gente, eu não diria que os acontecimentos desse episódio foram um problema, mas eles não conseguiram colocar o tom necessário nas coisas. A falta do sangue prejudicou muito, muito o episódio. E também as desculpas para os Cavaleiros de Ouro ficarem desacordados, como resultado de não ter o plot do teste divino, também não me agradam, tá? Não me agradam. Então, basicamente isso que eu queria falar sobre o episódio. A gente vai discutir mais sobre esse episódio na live, na sexta-feira. E eu gostaria de conversar com vocês sobre isso aqui no canal Mundo Seiya. Pessoal, amanhã tem notícia, tá? Então fiquem atentos ao canal Mundo Seiya durante a tarde. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.